Olá! Hoje a gente vai falar sobre um elo que muitas vezes passa despercebido, mas que é, sem brincadeira, decisivo para o sucesso da terapia infantil. A gente vai mergulhar nessa conexão poderosa entre o que acontece em casa e o progresso que a gente vê nas sessões. Vamos entender como uma informação que parece simples, como uma noite de sono, pode ser a chave que vira o jogo em uma intervenção. Pois é, essa é uma pergunta que tira o sono de muitos pais e terapeutas. A criança tem um dia incrível na clínica, aprende um monte de coisa nova, mas no dia seguinte parece que todo aquele avanço sumiu. Esse ciclo de altos e baixos é um verdadeiro quebra-cabeça. Mas a verdade é que as peças que faltam para resolvê-lo, a maioria das vezes, nem estão dentro da sala de terapia. Bom, para começar, se liga nesse dado aqui que é bem impactante. Dá uma olhada nesse gráfico. Entre 50% e 80% das crianças no espectro autista têm algum distúrbio do sono. Isso é o dobro do que a gente vê em crianças com um desenvolvimento típico. Gente, isso não é um detalhe, tá? É uma das pistas ocultas mais importantes que existem. Uma noite mal dormida não afeta só o humor. Ela prepara o cenário para o dia seguinte inteiro, o que inclui o aproveitamento ou a falta de aproveitamento na terapia. Então, para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça do comportamento, a gente precisa aprender a olhar além do óbvio, sabe? Muito além do que acontece ali no exato momento da terapia. A análise de verdade, ela começa bem antes. Quem trabalha com análise do comportamento aplicada, a famosa ABA, conhece bem o modelo ABC. Ele é nossa base. Ajuda a gente a entender o que acontece um pouquinho antes de um comportamento, que é o antecedente, e o que acontece logo depois, a consequência. Por exemplo, a terapeuta pede para guardar os brinquedos, isso é um antecedente, a criança grita, o comportamento, e a tarefa é adiada, a consequência. Parece simples, né? Pois é, só que aí que está o pulo do gato. O modelo ABC é só a pontinha do iceberg. Essa imagem aqui é perfeita para a gente entender. A verdadeira causa, a força por trás daquele comportamento, muitas vezes está ali, submersa, invisível. São fatores que aconteceram bem antes, como a noite de sono da criança, que criaram todo o contexto para aquele grito acontecer. E se o terapeuta analisa só o ABC, ele pode chegar a uma conclusão completamente equivocada sobre o motivo do grito. Então, bora mergulhar e descobrir o que tem nessa parte escondida do iceberg. Existem conceitos da aba que são como lanternas para a gente entender essas influências invisíveis. São os eventos de contexto e as operações motivadoras. Um evento de contexto, ou setting event, é exatamente isso. Um evento que aconteceu lá atrás, mas que prepara o palco para o agora. Ele não causa o comportamento diretamente, mas ele cria o que a gente chama de vulnerabilidade comportamental. Pensa assim. É como a pressão do ar caindo antes de uma tempestade. A queda da pressão não é a chuva, mas ela cria as condições perfeitas para a tempestade acontecer. Agora, o que é fascinante nesse slide é como ele conecta a fisiologia, ali na primeira coluna, com os conceitos técnicos da aba, e depois com o efeito prático no comportamento. Uma noite mal dormida, por exemplo, funciona como uma operação estabelecedora. O que isso quer dizer? Que ela aumenta, e muito, o valor de escapar de uma tarefa. De repente, fugir de uma demanda vira a coisa mais reforçadora do mundo, muito mais valiosa do que um elogio ou um brinquedo. A criança não está sendo desafiadora de propósito, o corpo dela está operando sobre uma condição que mudou as regras do jogo. E essa citação resume tudo perfeitamente. Quando a gente vê um comportamento desafiador, especialmente se ele aparece e some, a primeira pergunta não deveria ser o que está errado com a estratégia, mas sim o que aconteceu antes. Comportamento é comunicação, e muitas vezes o que ele está comunicando é exaustão. Ignorar isso não é só uma falha clínica, é uma questão ética. Ok, se essas pistas tão importantes acontecem fora da clínica, quem são os detetives que podem encontrá-las? Isso nos leva ao papel mais importante de todos nesse processo, o dos pais e dos cuidadores. Pensa bem, o terapeuta vê a criança por algumas horas na semana, num ambiente super controlado. Já os pais veem a criança no ambiente natural dela, onde a vida real acontece. Sem a informação que eles trazem, o terapeuta está basicamente trabalhando no escuro, com só uma fração do quadro completo. É como tentar ler um livro com metade das páginas arrancadas. E a gente não está falando de relatórios super complicados, não. São informações diretas como estas aqui. Como é que foi a noite de sono? Comeu direitinho? Aconteceu alguma coisa estressante, tipo uma briga com o irmão? Cada um desses pontos é uma peça do quebra-cabeça. Omitir um desses dados, mesmo sem querer, pode levar a equipe a criar hipóteses totalmente erradas sobre a função do comportamento. Eles podem achar que a criança está evitando uma tarefa por dificuldade, quando na verdade ela só não tem energia para se engajar porque não dormiu. Só que aqui a gente esbarra numa realidade bem complexa. Pedir por esses dados assume que os pais têm a capacidade e a energia para coletá-los.
E a gente precisa falar sobre o estresse parental. Não como uma falha, de jeito nenhum, mas como mais uma variável crítica na nossa análise. 70%. Guarda esse número. Esse é o percentual de mães de crianças com TEA que, num estudo, relataram níveis de estresse bem consideráveis. Isso não é só estar cansado, gente. É uma condição que afeta a capacidade cognitiva, a disponibilidade emocional, afeta tudo. Então, o ponto crucial é este. O estresse funciona como uma operação abolidora. Sabe quando você está satisfeito depois de comer e a comida perde o valor? A exaustão emocional faz a mesma coisa com a motivação para a tarefa de registrar dados. Preencher um diário de sono vira uma tarefa gigantesca quando se está esgotado. Isso não é falta de comprometimento, é uma consequência comportamental do estresse. E o estresse também pode mudar a forma como os dados são relatados. Esse slide mostra uma diferença fundamental. Um relato objetivo, como bateu a cabeça 3 vezes na parede, dá ao terapeuta um dado para analisar. Agora, um relato subjetivo, como ele estava com raiva e fez birra, é uma interpretação que pode nos levar para conclusões erradas. O objetivo da terapia não é julgar, mas entender a função. E para isso, a gente precisa de fatos, não de interpretações. Certo, a gente já identificou o problema, os obstáculos. E agora? Como é que a gente constrói uma ponte para garantir que esses dados tão vitais cheguem à equipe terapêutica? A resposta está na colaboração e em estratégias inteligentes. A solução se apoia em 3 pilares. Primeiro, treinar os pais para serem observadores quase científicos, focados no o que aconteceu e não no porquê. Segundo, usar a tecnologia a nosso favor com aplicativos que facilitam o registro na hora, diminuindo o esforço. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, é garantir que a comunicação entre terapia, escola e família seja constante e muito fluida. E essa tabela resume de forma brilhante a abordagem clínica. Para cada estratégia, a gente tem um objetivo comportamental claro e um benefício clínico direto. O treinamento aumenta a objetividade, a tecnologia aumenta a consistência e, o mais importante, abordar o estresse parental não é só um ato de compaixão, é uma estratégia clínica. A gente está tratando o evento de contexto do cuidador, o que, no fim das contas, aumenta a qualidade dos dados que a gente recebe. No final das contas, tudo se resume a esta pergunta. A tecnologia e as técnicas são ótimas ferramentas, mas a base, o alicerce de uma terapia eficaz é a confiança. A parceria entre o terapeuta e a família não é um extra, é o próprio mecanismo da mudança. É construindo essa aliança que a gente garante que nenhuma peça do quebra-cabeça se perca e que cada criança tenha a chance de alcançar seu máximo potencial.